Mais um vídeo de IPTV vindo por aí e você se lembra na semana passada quando a gente trouxe a notícia onde duas pessoas haviam sido presas na operação Not Found em São Paulo, num esquema de IPTV. A coluna do UOL, a Tilt, trouxe mais informações sobre o caso e trouxe a seguinte manchete: pirâmide e call center. Como quadrilha faturava R$550 mil por mês com Gatonete. Em cima dessa notícia, com um título um tanto quanto sensacionalista, é que a gente vai comentar nesse vídeo. Então, fica ligado, senta que vem mais histórias sobre IPTV por aí. Beleza, galera? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos ao Aprendemos Juntos. Hoje a gente vai comentar essa notícia que saiu no blog Tilt do UOL. Eu vou deixar o link da matéria na descrição. Na semana passada, na sexta-feira, a gente trouxe um vídeo da operação Not Found, onde um IPTV que tinha uma base de 22 mil clientes foi investigado, a operação foi deflagrada e duas pessoas haviam sido presas. A gente não tinha ainda tantas informações quanto as que foram trazidas através do Tilt na coluna do UOL. Pirâmide call center e o faturamento de 550 mil por mês com Gatonete, que é o que nos chamou a atenção. Eu li toda a notícia e a gente vai comentar sobre ela. Antes de mais nada, é importante a gente entender que todos os vídeos que envolvem IPTV, que é ilegal aqui no canal, não são a minha opinião, eles são fatos. A partir do momento que eu leio os fatos, aí sim eu opino. A minha opinião não é condizente com a pirataria ou com a Anatel. Eu já vi vários comentários aqui no canal e outros vídeos de IPTV que falavam que eu era a favor da pirataria, outros vídeos que falavam que eu era a favor da Anatel, mas eu não tenho um lado. Eu sei que o lado que mais perde é o lado de você, consumidor. Beleza? Dito isso, vamos pro vídeo de fato. Eu vou rolar a página aqui, dessa vez eu não vou trazer texto nesse vídeo, vamos bater esse lero entre a gente, porque algumas informações são muito importantes de como funciona uma revenda de IPTV em um esquema que envolve 22 mil clientes, tá? Então aí o Tilt fez uma breve apresentação, uma breve introdução na notícia, falou sobre a Not Found, que a gente já tinha falado, essa operação da Polícia Civil, que foi deflagrada na semana passada e que rendeu essas duas prisões, e o motivo dessa operação eram acusações de crime de violação de direitos autorais, ou seja, a revenda de IPTV se enquadra neste ponto, a lavagem de dinheiro e também a organização criminosa. A gente vai entender na sequência o porquê da lavagem de dinheiro. Mas olha só, aqui na coluna do Tilt, eles explicavam como operava esse sistema de IPTV. E isso é muito importante para a gente entender como funciona esse mundo paralelo da pirataria. Quando a gente compra um pacote de TV para assinatura ilegal, é interessante a gente entender como ele funciona, como o dinheiro dentro desse sistema funciona e como a organização age dentro desses parâmetros e dentro da própria organização. Beleza? Aliás, eles são muito organizados. Se liga só. Segundo a promotoria de Carapicuíba, os dois suspeitos que foram presos revendiam a R$25 ao mês um sistema de IPTV que dava acesso a mais de 300 mil conteúdos de canais fechados de TV a filmes e séries disponibilizados apenas em plataformas pagas de streaming. A partir daí a gente entende que foram presos dois revendedores. Os donos do painel, os donos do IPTV não foram presos. A partir daí o Tilt já esclarece o que a grande pergunta que ficou no ar no vídeo passado. Foram os revendedores que foram presos. E aí a gente vai entender o porquê no decorrer aqui da matéria do blog. Aqui a promotoria de Carapicuíba, entre aspas, falou assim: embora o valor cobrado por cada acesso à lista de IPTV pirata não seja alto, as associações criminosas conseguem lucros exorbitantes diante da altíssima adesão alcançada. Importante destacar que parte desse dinheiro é lavado e ocultado, dando aparência de ilícito por meio de compra de imóveis, por exemplo. Aqui ela falou que os lucros são altos porque a adesão é muito grande. Em uma base de 22 mil clientes, vamos supor que só essas duas pessoas, a gente sabe que não é assim, só essas duas pessoas tivessem 22 mil clientes. Vendiam a 25, vamos supor que eles lucrassem
R$10. Aí você já faz a conta, R$220 mil de lucro. A gente sabe que não é assim, não são só essas duas pessoas, a gente sabe que a fatia é diferente e depois a gente vai falar sobre essa fatia porque a promotoria trouxe informações importantes sobre a fatia de divisão para revendedores e para donos de painéis, que é interessante a gente entender. Então aqui, ó, a promotora Sandra Heimberg afirmou em conversa com o blog que apenas essas duas pessoas movimentavam um pouco mais de R$500 mil por mês oferecendo serviço pirata. A gente sabe que não são só essas duas, mas a promotora deixou claro que essas duas pessoas, que possivelmente tinham outras contas de laranjas envolvidas, movimentavam cerca de R$500 mil, 550 mil aqui para ser mais exato. Então é muito dinheiro, era um esquema gigantesco de IPTV. Lembrando que o serviço talvez não tenha sido derrubado, apesar dessas duas pessoas serem presas, talvez o serviço ainda continue no ar, porque tanto o blog quanto outras notícias não trazem qual serviço de IPTV foi de fato bloqueado. Aqui falou que o serviço era pago via Pix e depois depositado em contas de laranjas, tá? E o serviço era tão arrojado que depois do pagamento ser comprovado, os clientes tinham de cumprir outra etapa antes de acessar canais e conteúdos. Precisavam instalar um aplicativo na Smart TV ou em uma TV Box. Com login e senha disponibilizado, a gente sabe que a maioria dos painéis disponibiliza um login e uma senha de acesso via sistema para você poder utilizar o serviço. O serviço não é tão arrojado quanto se fala e não é único e exclusivo deste serviço de IPTV pirata. Outros serviços utilizam da mesma tecnologia de login e senha e através de um aplicativo, seja ele baixado em uma Smart TV para você ter acesso via um DNS privado ou também através de uma TV Box como as MXQ ou outras TV Box que tenham aplicativos reprodutores multimídia de IPTV embutidos. Então, segundo a investigação, aqui vai entrar no esquema de pirâmide e você vai entender o porquê. A venda do Gatonete funcionava como uma espécie de pirâmide para impedir que seja possível chegar aos donos das centrais de distribuição. Aqui quase que os servidores. Vamos supor que você tenha esses canais em um servidor. Você é a central, o canal de distribuição. Aí você vende isso por um valor mínimo para as revendas de IPTV. As grandes revendas passam para os vendedores de IPTV. Esse é o esquema de pirâmide. Quem sai ganhando sempre é o dono do painel, é o dono do servidor. Claro que a fatia maior lá de baixo, a dos vendedores, também sai ganhando, mas em escala muito menor. E aqui mais uma aspas para Sandra Heimberg, que é a promotora de Carapicuíba. É uma lógica de atacado e varejo. Uma pessoa que tem uma central de IPTV vende o acesso por um preço baixo para varejistas, como R$3. Os revendedores vão montando operações para chegar ao maior número possível de clientes, vendendo a 25. O cara que está lá em cima fica protegido, pois o intermediário dificilmente compartilha o contato dele com outros. E é assim que funciona uma revenda de IPTV. Até o título do vídeo poderia ser Como o IPTV ilegal funciona, mas a gente já trouxe em relação à distribuição de sinal como ele funciona. Agora na prática da venda, da oferta, da demanda, é assim que ele funciona. O detentor desses canais piratas, ele vende o painel dele, ele vende o serviço para um varejista, que eles brincaram do atacado e do varejo. Aí o que acontece? Eu, Matheus, comprei esse painel por R$10, por R$5. E aí eu vou revender esse painel para outros vendedores ganharem comissão. E aí o esquema de pirâmide. Quem tem os canais, depois quem comprou esse painel e depois quem usa esse painel para venda. A gente chama de painel porque é como a nomenclatura do IPTV exige que a gente chame dentro de um mundo pirata. É o painel de revenda de IPTV, o nome da lista do serviço de IPTV vendido, beleza? Onde os vendedores operam, é dentro de um painel. Vamos então rolar a notícia aqui. E aí falou que no topo das pirâmides ficam as pessoas responsáveis por manter a estrutura da empresa. Outra coisa interessante é que eles citaram um call center em caso de problemas operacionais. Hoje os IPTVs ilegais mais famosos mantêm um atendimento e em alguns casos um atendimento 24/7. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, às vezes mais do que as próprias operadoras de TV por assinatura ou serviços de streaming conseguem oferecer em relação ao suporte. Então o vendedor, ele dá o suporte inicial, se algum problema maior acontecer, ele contata ou o próprio cliente contrata uma central de suporte que opera de forma ilegal.
Aqui a notícia traz uma curiosidade descoberta pelos investigadores, que um modelo vetava propaganda formal. Quem fizesse algum tipo de anúncio poderia sofrer consequências. E toda a divulgação era feita boca a boca. Os chefões do IPTV, quem tem os painéis, quem é dono do servidor, quem hospeda os canais, não quer ser descoberto. Então, quanto menos propaganda na internet ou em sites, melhor. Toda essa propaganda é feita boca a boca, mas a gente sabe que nós conseguimos achar esses tipos de anúncios na internet. E quando a gente acha esses anúncios, eles são os anúncios dos vendedores, não são os anúncios dos chefões, de quem lidera o IPTV. Por isso que é muito difícil pegar esses caras. Por isso que as duas pessoas que foram presas foram pessoas que estavam vendendo esse serviço e não as pessoas que têm acesso a esse serviço e que distribuem esse serviço ilegal de IPTV. E olha só que legal em relação à propaganda também. No painel deles tinha informação que quem fizesse propaganda poderia ser banido. Havia até uma tabela de preço. Quem vendesse abaixo ou com preço maior que estabelecido poderia ser alvo de uma espécie de ouvidoria. Por isso que o preço do IPTV é tão controlado. Por isso que a gente não vê discrepância em uma lista que alcança no máximo R$ 35 mensais quando você vai assinar um serviço pirata ou em um pacote vitalício, em um aparelho vitalício, R$ 1.000 e você não vai precisar pagar mais nada. Os preços eles são de certa forma, tabelados nesse cartel, até porque existem poucos chefões do IPTV. Lembrando, quando a gente fala chefões, são os donos dos servidores, aqueles que distribuem através dos servidores e que são, de fato, os que gerenciam os servidores onde é hospedado o conteúdo de séries, filmes, documentários, todo o conteúdo ao vivo também. Apesar das prisões, a promotoria diz que a investigação vai continuar para identificar outros integrantes do grupo. Aí a gente vai ver se a justiça é capaz e a investigação da polícia é capaz de chegar até o topo da pirâmide, beleza? Incluindo os operadores da central de distribuição de sinal e os donos de contas bancárias laranjas que recebem os valores. Como a gente falou no vídeo da semana passada, o esquema envolve muito mais do que uma simples venda de IPTV. Assim, lavagem de dinheiro, porque esse dinheiro ele não pode ficar vinculado a um simples Pix que vai cair na conta dos vendedores. Esse dinheiro ele tem que girar através da compra de automóveis, através da compra de imóveis, de outros bens. É assim que funciona a lavagem de dinheiro. Não é nenhum pecado, nenhum exagero falar como isso funciona dentro de um esquema de IPTV, que é um esquema considerado criminoso. O dinheiro tem que entrar de uma forma e ele tem que sair de outra forma, que seja impossível o seu lastro, que seja impossível rastrear esse dinheiro e esses valores obtidos através do IPTV. Mas para você ter uma ideia de como o IPTV é um sistema arrojado, é um sistema preparado e de como ele funciona. E isso é na maioria dos IPTVs, que possuem centrais de distribuição, centros de distribuição que eles chamam, que são servidores muito arrojados, tecnicamente preparados, com suporte, olha que interessante a gente falar sobre isso, com suporte para os clientes e por um preço, logicamente, muito baixo, o que vai atingir 22 mil, 100 mil, 200 mil, 6 milhões de pessoas facilmente no Brasil e só tem tendência de crescimento. É aguardar as cenas dos próximos capítulos, como a gente sempre fala aqui no canal e com toda a sensibilidade possível nesse tema que eu sei que é de interesse seu que está assistindo esse vídeo, beleza? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações, que aí você não perde nada. Lembrando mais uma vez que o link da matéria do blog do Tilt da UOL está aqui na descrição desse vídeo. É interessante você ler e entender um pouquinho mais para poder comentar com a gente aqui embaixo, beleza? Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!